Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é de seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, o Senhor nos conhece e sabe do nosso coração, sabe dos nossos caminhos, sabe do nosso pensar. Ó Deus, o Senhor nos sonda por completo. Ó Deus, mediante teu Filho amado Jesus, Senhor, Deus, te suplicamos, Senhor, aplica a palavra ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, para que possamos louvar o teu santo nome, para que possamos engrandecer o teu santo nome. Ó Deus, para que possamos, Senhor, viver para a tua glória, Senhor. Sabemos, Pai, que para esse fim o Senhor nos deixou a tua palavra escrita. Ó Deus, por isso, Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender, clareia nossa mente nesse momento. Ó Deus, e que Satanás, Senhor, não possa, Senhor, arrancar do nosso coração, Pai, a semente da tua palavra. Ó Deus, nos faz cativo nesse momento. Ó Deus, para que possamos escutar a tua palavra. Ó Deus, com alegria, recebê-la. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, assim te oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós pregaremos hoje e nós terminaremos o capítulo 2 de Filipenses. E hoje pregaremos sobre o título Sede meus imitadores, sede seus imitadores. É um trocadilho que eu fiz. Quando Paulo ele começa o capítulo 2, ele vai falar acerca da situação da igreja na questão da exortação ao amor fraternal, a comunhão, né, dos irmãos. E ele vai falar que muito dessa comunhão vem através do servir. Você vai servir. E ele dá o exemplo supremo para que todos nós venhamos nos voltar a esse entendimento, que é o exemplo de Cristo. Cristo é o exemplo supremo de humilhação e de glorificação através do serviço, através do servir. E Paulo agora, para finalizar, ele começa a relatar algumas características no envolvimento da obra. E ele vai nos falar acerca de 3 cidadãos.
E ele vai nos dar exemplos claros de que não só Cristo, mas também nós podemos ser exemplos. Vamos inferir isso do texto aqui apresentado. Nós precisamos de exemplos. Essa aqui é a questão. Em meio a uma teologia que se diz assim, você é totalmente depravado. Totalmente depravado porque nós não somos bons. Pecamos e pecamos. Se o pecado fosse comparado a uma fruta, nós, como uma manga, chuparíamos até o caroço. E gostamos disso. E por isso nós reconhecemos a nossa necessidade de Cristo. Assim, nós somos maus, nós somos muito maus. Somos bastante maus. Está complicada a situação. Aí o que acontece? Por nós termos essa percepção acerca de nós mesmos, nós somos inclinados a dizer assim, não olhe para mim não, olhe para Cristo. Mas esse pensamento não é mais porque nós reconhecemos a nossa devassidão, mas sim porque não nos colocamos como exemplo e não nos queremos portar dignamente diante de Cristo. Se fôssemos colocados ao lado de Cristo, desapareceríamos. Aí se alguém questiona esse tipo de comportamento, aí você diz, olhe para Cristo. Não olhe para mim não. Se você olhar para mim, você vai ver falhas. Então olhe para Cristo, não olhe para mim. Como se você mesmo não pudesse dar exemplo. Como se você mesmo não pudesse ser chamado de cristão. Vocês sabem que vocês são chamados de cristãos porque vocês agem como Cristo. Vocês se portam como Cristo. E as pessoas vão dizer assim, ele parece com Cristo, então eles chamam vocês de cristãos. Não é porque você se autodenomina cristão, é porque você se parece com Cristo. Não é porque você bota num perfil de rede social que você é cristão, fulano cristão da Silva. Não é. Mas é porque você se parece com Cristo. Você é chamado a parecer com Cristo. Você não é chamado a desaparecer quando Cristo estiver do seu lado. O próprio Jesus, ele vai dizer, não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama. Vai se colocar lá no velador e todo mundo vai se alegrar com a luz porque ela clareia toda a casa. Ele vai dizer, vocês são a luz do mundo. O mundo jaz em trevas, vocês são luz e vocês vão clarear o mundo e o mundo vai ver vocês. E quando eles olharem para vocês, a luz de vocês, que não vem propriamente de vocês, mas por Cristo, se não tiver Cristo não tem luz, mas vem de Cristo, mas é por vocês, por vosso meio. Quando eles olharem a luz, eles olham para suas próprias vestes e vão ver que eles estão sujos. Eles não gostam disso. No mundo está todo mundo sujo, mas como está tudo escuro, eles não conseguem observar a sujeira um do outro. Mas quando a luz chega, eles começam a olhar para si mesmos e dizer assim, estou sujo, nossa, que vergonha, estou sujo. Mas ao invés de eles se limparem, eles falam assim, quem é que está mostrando minha sujeira? Fulano ali está brilhando uma luz ali que está me mostrando, estou todo sujo. Aí, ao invés de limpar, ele vai, vamos matar fulano. Isso pode ser entendido de modo figurado, pode ser entendido também como de modo factual, ou seja, factível, mata fulano mesmo, como já aconteceu. Quem falou contra aos movimentos mundanos certamente pereceu, principalmente no primeiro século. Hoje muitas pessoas na China, em países comunistas, isso acontece. Porque o cristianismo vem pregar o Cristo, o Rei, como o único Senhor.
Parece que os governantes não gostam muito disso. Outro Senhor além de mim, não. Então isso aqui, ó. A igreja mostrando a palavra, pregando a justiça e mostrando que o governo está errado, não, mata. Então sempre tem isso, sabe? Essa questão do clarear, você vai clarear. E a gente viu Paulo usando essa figura de linguagem também nas pregações anteriores. Vocês vão ver no verso 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro do mundo. Ou seja, vocês são luzeiros. Deus chamou vocês para acender e não para ficar apagado. Aí quando alguém chegar assim para você, fulano, mas tu não é crente, né? Olhe para Cristo, não olhe para mim não. Isso é desculpa. A palavra tem nos chamado dia após dia a nos ajustarmos para sermos transformados segundo a imagem do Filho de Deus. É da vontade de Deus que sejamos colocados do lado do seu Filho e pareçamos com Ele. Nós precisamos nos parecer com Cristo. Essa que é a questão. E Paulo vai dizer, olha, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. E não era porque Paulo, o apóstolo Paulo. Não era porque ele era o apóstolo. Mas sim porque ele tinha entendido a missão cristã. É de se parecer com Cristo. Se você se parece com Cristo, por tabela você pode dizer, me imita. Me imita. Por que eu posso te imitar? Porque eu estou imitando a Cristo. Então não tem nenhum problema nisso. Mas você é um ser depravado. Sim, meu filho. Eu era depravado, eu era morto nos meus delitos e pecados. Vivia nas minhas próprias sujidades, era sujo. Mas Cristo me chamou. Assim como ele disse, Lázaro, sai para fora, ele chamou meu nome. Ele disse, fulano, vem. Maria, Cristina, vem. João, vem. E quando ele disse vem, ele chamou para a vida. E você percebeu que você estava leproso, você estava sujo, você estava cheio de ataduras. E você começa a se consertar. E a partir desse momento você não pode mais dizer, olha, eu sou um depravado. Totalmente depravado. Totalmente depravado, você conquistado por Cristo. Como assim? Você é totalmente depravado. Você é conquistado por Cristo. E Cristo não vai fazer um processo de santificação, não é? E Paulo, quando fala lá que Cristo nos lava, e é um lavar regenerador, quer dizer que toda vez que você passa pelo lavar da palavra, você fica mais sujo ou nunca tira essa sujeira de você? Então o que está se fazendo aqui na igreja? Toda vez que nós somos colocados diante da palavra de Cristo sendo pregada aos nossos corações, serve-se para duas coisas, ou para condenação ou para nos ajustarmos. A gente vai sendo ajustado um pouquinho, é difícil. É comparado a um homem que entra num matagal e de repente você se encontra cheio de carrapichos na roupa. Quem já entrou dentro do mato com roupa sabe que a roupa fica cheia de carrapicho. Aqueles que dói mais são aqueles espinhentos. Eles saem com facilidade, mas é mais doloroso. Mas tem aqueles mais verdinhos, sabe, que ficam ali e você nem percebe porque ele não está lhe ferindo. Você nem percebe, mas quando você tenta tirar ele, é difícil porque ainda fica as marquinhas lá do pecado, sabe, lá do carrapicho. Mas você precisa entender que você é esse homem que entrou no matagal do mundo e você foi encontrado por Cristo e Cristo está fazendo essa limpeza, sabe? Está tirando. Ele não deixa você como você está. Ele não deixa você sujo. E a partir do momento que você está limpo, você tem a possibilidade de ser considerado na igreja do Senhor também como um servo
exemplo. Principalmente quando temos pessoas entrando no nosso meio e buscando ponto de referência. As nossas próprias crianças, elas buscam isso em nós. Um ponto de referência. Opa! Elas pegam um ponto de referência e se situam no mundo. Então, quando as pessoas entram dentro da igreja, e principalmente os mais novos, os neófitos, eles precisam de um ponto de referência. A gente não precisa, e a gente não pode ficar, olhe para Jesus, irmão, olhe para Jesus, se eximindo da responsabilidade de ser cristão. A pessoa olhar para você assim, dizendo o seguinte: olha, esse camarada é cristão, e não precisa ele dizer, eu sei que ele é. É aquele velho fenômeno que acontece: você está num lugar, você não está dizendo nada, e a pessoa fala, tu é crente, né, bicho? A pessoa olha assim e faz isso. Você está dizendo, né? Graças a Deus, pela misericórdia, eu fui reconhecido sem mencionar. Não precisa ficar dizendo, eu sou crente, eu sou cristão, olha, não faça isso porque eu sou cristão. Você brilha quando você chega. Essa é a diferença. Vai ficar imune ao erro? Não fique imune ao erro. A diferença é que você reconhece os erros e confessa diante de Deus. E diz o seguinte: olha, eu estava errado. Estava errado. Quando se peca contra Deus, confessa a Deus. Quando se peca contra o homem, se confessa a Deus e se confessa ao homem. Feito filho pródigo, pequei contra os céus e contra ti. Contra Deus e contra ti, meu. Não sou digno nem de ser chamado teu filho. Você se arrepende. Então há essa necessidade de reconhecermos em nós mesmos exemplos. Ou seja, você é exemplo para alguém? Devia ser, viu? Não fique nessa não, de tipo, não sou exemplo para ninguém. Gente, não é cristão. E Paulo vai falar do exemplo supremo aqui de humildade, dizendo o seguinte: olhem para Cristo. Cristo, ele vai ser o exemplo supremo, porque ele é servo e exaltado por ser servo. E essa é a dinâmica do reino. Aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. Muitas vezes a gente vê aí na política pastor fulano de tal querendo se envolver na política, como se o prefixo pastor fosse dar ele credibilidade. E para quem gosta de ser enganado, de fato serve. Mas isso não significa nada. Porque você se autoanunciar sem ser reconhecido só mostra o quanto você vai se arrepender lá no final. Quando você receber assim não te conheço não. Senhor, Senhor, te conheço, Senhor. Estava esperando por esse dia. E o Senhor vai dizer assim: mas eu não te conheço. E já que você está dizendo que me conhece e eu não te conheço, você é um maldito, porque certamente você usou o meu nome em vão. Ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então precisamos urgentemente da necessidade de reconhecer em nós mesmos exemplos. Exemplo de pai, exemplo de mãe, exemplo de irmão, exemplo de filho, exemplo de amigo, exemplo de cristão, exemplo de todos os tipos, porque no mundo não encontraremos isso. Não encontraremos isso. No mundo não encontraremos isso. Ok? Exemplo de luz. Está ali, porque está ali em cima no alqueire. Está ali iluminando toda a casa. Deveríamos ser os mais confiáveis possível. As pessoas deveriam nos ver e dizer assim: olha, vocês precisam honrar esse homem, como Paulo vai assegurar no verso 29. Ele vai dizer: por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo, 29, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como este. Honrai sempre. Por quê?
Porque, como vamos ver, ele é um exemplo. Vocês devem honrar, porque ele não é aquele cara que quer honra. Ele não é aquele cara que está em busca de honra. Ele está justamente fazendo o contrário. Ele está querendo honrar Cristo, por isso vocês devem honrá-lo. Então, Paulo, ele está preso, e ele está falando com os filipenses isso, e dando indicações aos filipenses de um bom viver. E nós vamos ver o primeiro exemplo que ele usa é dele mesmo. O primeiro exemplo que Paulo vai usar é dele mesmo. No verso 17 ao 18. Ele vai dizer assim, entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Aqui podemos destacar 3 coisas que Paulo está querendo utilizar como exemplo. A primeira coisa é o seguinte, olha, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, eu alegro-me com todo vós e congratulo. Ou me congratulo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu posso morrer por causa do Evangelho. E eu estou pronto para isso. Então o primeiro ponto é imite o prisioneiro de Cristo. Ele reconhece que pode morrer a qualquer momento. Ele está em prisão, aguardando seu julgamento, e diz, eu reconheço que eu posso ser morto a qualquer momento. Então ele faz pouco caso da sua própria vida. Por quê? Porque a vontade dele é honrar Cristo acima de tudo. Ele não vai se considerar preso do sistema romano ou um preso político. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu me considero um preso de Cristo, prisioneiro de Cristo, porque não é por causa de César que eu estou aqui, é por causa de Cristo. Cristo me colocou aqui, para a glória e honra do seu nome. Não é César que vai dar a sentença final sobre a minha vida. Eu aguardo em Cristo o meu julgamento. É Cristo que vai decidir, porque é Ele que está no controle da minha vida. Eu confio na providência divina. Ele diz, olha, eu não estou atrás de conquistas pessoais. Eu estou atrás da conquista de Cristo. E isso é diferente. Eu estou atrás da conquista de Cristo em favor de outros, em favor da igreja. Então o exemplo que Paulo vai dar é o seguinte, olha, se Cristo, Ele me levar a cabo a minha vida, que assim seja. Quando ele vai falar, seja oferecido por libação, ele está se referindo a um costume que até hoje se tem, né? Você tem uma sociedade totalmente voltada a origens, por mais que nós somos fundados ou fomos fundados pela Igreja Católica, mas existe um sincretismo muito grande no Brasil, né? E a matriz africana, ela ainda predomina muita coisa, né? No nosso meio. Você vai ter, por exemplo, algumas pessoas que bebendo, elas derramam um pouco da sua bebida, né? E ela fala assim, ó Deus, né? Ou a fulano, sabe? Acho que vocês já viram essa atitude, né? Fulano vai beber, mas antes de beber ele derrama um pouco em terra o que ele ia beber. Aquilo se chama oferta de libação. É justamente isso que Paulo vai evocar aqui. Eu vou ser oferta de libação. Isso se chama oferta de libação. Mas
esse pessoal oferece aos demônios, né? Aos demônios, aos deuses deles, que deuses não são, como a Bíblia bem declara. E ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou pronto para dar minha vida em libação a favor de vocês. Por que libação? Por que ele usa essa linguagem? Ele está se referindo ao Antigo Testamento. Mesmo que nesse contexto pagão existia essa oferta, mas ele estava se referindo justamente ao Antigo Testamento, onde existia essa oferta de libação. Você tinha um holocausto, você tinha um animal para ser oferecido em sacrifício, e quando esse sacrifício estava sendo apresentado, você pegava uma bebida, vinho, e derramava em cima da bebida. Aí chamava libação. Por que Paulo está falando dessa forma? Porque ele está ali sustentado pelo sacrifício de outros. Ele está ali sustentado e sendo aquele que, por causa de outros que sustentam o seu ministério, que estão se sacrificando para manter o ministério dele, ele vai ser capaz de também oferecer o seu sacrifício em cima do sacrifício dos outros. Aí ele faz essa comparação. Ele diz o seguinte: olha, assim mesmo como um sacrifício, né, era colocado e posto sobre o altar, e por cima desse sacrifício também se fazia outro sacrifício de libação, que é o derramar a bebida por cima desse sacrifício, assim mesmo sou eu. Eu vou estar sendo oferecido por libação sobre o sacrifício do serviço da vossa fé. Qual era o serviço da vossa fé? Era manter o ministério de Paulo. Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu vou ser sacrifício de libação porque vocês primeiro têm se sacrificado por mim. E nisso eu me alegro. Eu não estou triste em relação a isso. Eu não estou triste, porque eu sei que Deus tem programado tudo isso. Ele via a prática cristã dos crentes lá em Filipe, né, de ofertar, de chegar junto, de se dispor como sacrifício. E lá no verso, vamos ver no capítulo 4, verso 18. Olha aqui, ele vai dizer: olha, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele vê toda aquela oferta, todo aquele movimento, toda aquela disposição em ajudá-lo como um sacrifício, e de fato era um sacrifício que subia às narinas de Deus como agradável. Em cima do sacrifício de vocês, eu também estou pronto a ser sacrificado pela causa do Evangelho. E outra coisa, ele vai falar: olha, eu não vou fazer isso com tristeza. Eu vou fazer isso com alegria. Por isso, eu peço a vocês que também se alegrem comigo. Se alegrem comigo. Porque, em última análise, é Cristo que está sendo glorificado. Então, se congratulem comigo. O apóstolo Paulo, estando na antessala da sua morte, ele simplesmente está alegre, está tranquilo em relação àquilo, e nos dá exemplos acerca de como devemos enxergar a obra do Senhor. Ele usa a sua primeira, ele se coloca como primeiro exemplo e só usa 2 versículos, enquanto os outros 2 exemplos ele vai usar 6 versículos. Mas é como ele estivesse dizendo o seguinte: olha o meu proceder, olha como eu tenho me importado, olha o que vale a pena.
Observem como eu tenho me portado. Alegrem-se comigo, vós também. Se alegrem com Paulo, se alegre com quem se sacrifica. Seja o sacrifício em prol do Evangelho. Hoje vivemos numa sociedade totalmente indiferente a esse tipo de comportamento sacrificial. Se alguém chegasse assim e tivesse um filho, esse filho a gente simplesmente está esperando que ele cresça, que ele se case, que ele vá para a melhor faculdade, e a gente pensa em netos. Se um dia ele chegar e disser assim: olha, eu vou ser missionário, talvez eu nunca mais lhe veja, papai e mamãe. Hoje, na nossa mentalidade, a gente ficaria muito triste. Como assim? Esse menino vai falar com o pastor, meu filho, que isso aí não é chamado para você não. Isso aí não é chamado para você não, meu filho. Que é isso, rapaz? Tira isso da sua cabeça. Eu quero meus netos. Eu quero meu consolo da minha velhice. Como é que você vai estar agora pensando em se dedicar à obra de forma integral? E Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu, que sou muito útil a vocês também, eu estou sendo oferecido por libação, em cima do sacrifício de vocês. Alegrem-se comigo. Será que isso não deveria comunicar ao nosso coração do quanto precisamos entender que a obra de Cristo, ela é feita por sacrifícios nossos? O quanto temos olhado para a obra de Cristo e ela tem nos pesado de fato. Tem nos pesado de fato. E não é só esse pesado de suportar o irmão chato. Aquele irmão é muito chato, é minha cruz. Não é isso não. É você de forma ativa, de forma positiva. Você se colocar em plena disposição de sacrifício diante do Evangelho. Porque isso não é coisa de arminiano não, viu, gente? Isso não é coisa de arminiano não, isso é coisa de cristão. Isso não é coisa de gente que quer ser salvo pelas suas próprias obras, não. Isso é coisa de cristão. Se alguém que pensa que vai ser salvo pelas obras assim age, nós que somos salvos pela graça muito mais deveríamos agir. Nem missionários nós temos em nossa cabeça que estamos sustentando em algum lugar. Nem essa alegria de ter alguém em algum lugar que a gente diz assim: rapaz, fulano está lá e todo mês a gente tem notícias a respeito da missão. Nem isso. Nem para enviar para Afrodito a gente se movimenta. Vamos ver Paulo se colocando como oferta. E vamos entender o motivo do porquê isso acontece. E aplicar ao nosso próprio viver, a nossa própria vida. E dizer: Senhor, que eu também seja uma oferta de sacrifício vivo a Ti. E não é porque eu quero nada de Ti, é porque Tu já tem me dado tudo. A nossa mente missionária, ela está pobre, enfraquecida. Não é questão de você dar para receber Deus como uma forma de barganha, não é isso. É para você entendeu que o Senhor, Ele tem lhe chamado para fazer a sua obra de fato. Não é para você ficar parado, não.
Faça a obra de Cristo, rapaz. Ah, Natanael, e é preciso morrer para confirmar que a obra de Cristo está sendo feita? Não. Mas veja a disposição aqui. Às vezes até o nosso próprio parente, a gente nunca sequer chegou para falar de Cristo para ele. Os nossos amigos de trabalho nunca sequer ouviram acerca do nosso Cristo. Quando se fala de cristão para eles, ele já tem em mente os cristãos que dão calote, esses cristãos que são os televisivos lá, aqueles que estão lá na telinha, né, fazendo uso da palavra para poder oferir lucro. Quando você, sabendo que isso tudo é errado, que Cristo nunca pregou essas coisas, você não chega para dizer: fulano, deixa eu te apresentar Cristo. De fato, Cristo não é essas coisas aí não. Cristo não é o que esse pastor ambicioso, que já foi corrompido pelo lucro, pela missão de oferir lucro, está falando aí não. Cristo é o Salvador de nossas almas. Cristo é aquele que nos salva de forma graciosa. Cristo é o nosso tudo. E quando Ele não for o nosso tudo, nós não somos nada. E nós não temos nada enquanto Ele não for o nosso tudo. A nossa alma só estará plenamente satisfeita nele. Enquanto estivermos carregando os nossos fardos de pecado e não aliviarmos nele, em Cristo, nós estaremos andando encurvado, oprimidos do diabo, frustrados pela vida. Quanto temos visto essa disposição em nós mesmos? Sabe, de poder ser luz, de forma proativa, porque a gente sabe muito bem reagir, muitas vezes. Eu vou reagir como crente, mas e agir como crente? Nós não somos chamados só a ficar lá no nosso cantinho parado, e quando for nos chamado a reagir como crente, porque a gente está vendo mais ou menos assim. Eu sou crente na minha aqui, aí quando alguém fala alguma coisa e eu tenho que reagir, aí eu quero reagir de uma forma, aí lembro de Cristo e não vou reagir dessa forma, aí vou reagir como Cristo falou. Sim, mas e o agir? E o agir como um cristão, como é que está? E ser oferta também, apresentar os nossos membros como oferta ao Senhor, como é que está? Segundo ponto, imitem um servo fiel, Timóteo. O servo fiel. Paulo vai dizer o seguinte: olha, espero porém no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conhecer o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar. Então logo eu tenha visto a minha situação, eu estou esperando, né, ver se eu vou ser morto ou não. Eu estou na disposição, mas ainda estou vendo. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Talvez eu tenha essa convicção no meu coração que eu vou até vocês, mas antes eu estou enviando Timóteo. Timóteo, nós vamos ver Timóteo, outro exemplo que Paulo vai dar. E a primeira característica a se destacar é no verso 20, porque a ninguém tendo igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo é um cara totalmente altruísta. Sabe aquela pessoa que ela se dedica a se preocupar com os teus problemas? Era Timóteo. Se tem uma coisa difícil é se preocupar com o problema dos outros, sabia? É muito difícil.
Quando você conhece homens na disposição e levantados por Deus para simplesmente cuidar do seu interesse, você deveria agradecer a Deus e dizer: Senhor, obrigado, Senhor. Porque eu sei o quanto é difícil, e principalmente numa sociedade totalmente egocêntrica, alguém que se volte para os meus problemas e queira me ajudar. E nós vamos ver em Timóteo alguém que tem esse mesmo sentimento de forma sincera. Ele está dizendo que, olha, ele certamente faz isso de bom grado. Porque tem cheio, está assim de gente que não está se importando com os sentimentos dos outros, mas sim com os seus próprios sentimentos. Não cuide dos outros, mas cuide de si mesmo. Mas Timóteo é diferente. A sua atenção não é para si mesmo, mas para a igreja de Deus. Ele não busca riqueza, ele não busca promoção pessoal, ele não busca vantagem. Ele só tem um alvo: é cuidar da igreja de Deus. Assim como todos esses homens, ele só tem um alvo: cuidar da igreja de Deus. E Paulo diz o seguinte: olha, eu vou enviar a vocês o melhor que eu tenho. Porque pense num homem que a gente pode olhar para ele e dizer o seguinte: rapaz, olha Cristo agindo por intermédio dele. Porque não foi o que Cristo fez? Não foi? Ele se negou. Ele negou-se a si mesmo. Ele não buscou seus próprios interesses, mas ele renunciou e morreu, e uma morte de cruz, a morte mais vergonhosa que existia. Olha para isso, Timóteo, ele é aquele que não busca o seu próprio interesse. E quando é que ele não busca o seu próprio interesse? No verso 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Quando ele busca os seus próprios interesses. Porque o mundo todo busca o interesse seu próprio, mas ele busca o interesse não o seu próprio, mas o de Cristo. Porque só tem essas duas categorias: ou você busca o interesse de Cristo ou o seu próprio. Ok? Só existe isso, só existem essas duas. Ah, mas e fulano que está ajudando cicrano, que ele nem sequer está pensando em Cristo? O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo isso pelo seu próprio interesse. Não é isso que Jesus fala lá em Mateus? Do hipócrita? Por que ele está fazendo orações em favor dos outros? Porque ele está dando esmola em favor dos outros, para ser visto pelos homens. Ele não faz aquilo em prol do outro, ele está fazendo em prol de si mesmo, para receber toda a glória, para postar no Facebook, para receber curtida. E o próprio Cristo diz assim: olha, de fato ele já recebeu a glória dele, que é as curtidas, que as pessoas olham assim: olha, fulano, rapaz, fulano é um cara que precisaria de pessoas assim no mundo, pessoas assim no mundo, o mundo ficaria bem melhor. Tudo mentira, tudo mentira. Porque quando alguém age dessa forma para ajudar os outros em benefício de si mesmo, pise no calo dele para você ver o que é que acontece. O ego dele está acima de qualquer coisa. E o pior, quando ele achar que deve fazer o mal, ele vai fazer e vai dizer o seguinte: eu tenho crédito para fazer o mal, porque eu ajudo fulano, ciclano e beltrano. Mas quando você se compromete com Cristo, como Paulo fez e se colocou no verso 21 do capítulo 1,
Vamos todos ler? O verso 21 do capítulo 1 de Filipenses. Todos. Porquanto para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro. Ou você vive para si mesmo, ou vive para Cristo. Só tem isso, e Timóteo fazia isso muito bem. Viver para Cristo. O viver para Cristo é colocar os outros acima de você mesmo. O viver para Cristo é colocar a obra de Cristo acima de você, dos seus próprios interesses. É você se renunciar. Lembra aquela ideia? Você toma a cruz, você morre para você mesmo, e você agora passa a fazer a vontade de Cristo. Quando a gente entende essa questão, a questão de morrer para si mesmo, é o que nós relatamos como novo nascimento. Você está aqui na vida, e você vem vivendo sua vida toda, cheio de vício, de pecado, de transtornos, e você vai e se depara com a cruz. Quando você se depara com a cruz, você vê um Deus morrendo em seu favor. E quando você compreende que a morte dele lhe faz morrer também para a sua vida antiga, você começa a entender que a sua vida a partir da cruz, ela pode ser diferente. Um homem que buscava o seu próprio interesse, agora ele começa a buscar o interesse do próximo, o interesse de Cristo. E Cristo, como um exemplo supremo de servo, mesmo sendo Deus, nos faz entender que a vida que não é vivida para servir, ela não serve para ser vivida. Olha, Timóteo sendo um homem disposto a servir, como eu falei. Veja o verso 22. E conheceu o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Paulo dando testemunho. Eis com efeito é quem espero enviar. Então logo eu tenha visto a minha situação, e eu estou persuadido que no Senhor é que também eu mesmo brevemente irei. Eu vou enviar para vocês um homem também que é exemplo de serviço. Ele serviu, e ele serve, por isso eu estou enviando a vocês. Temos visto que a vida em Cristo, ela deve ser reconhecida por intermédio do serviço, reconhecida pelo altruísmo, o favor ao próximo, não visando o próprio interesse, mas visando o interesse do outro. Um certo prisioneiro, um prisioneiro judeu contra os nazistas, ele foi preso, foi colocado nos campos de concentração, e esse homem lhe foi tirado tudo, de honra à família, tudo que ele tinha já era. E uma das eu lendo o livro e eu via que uma das inclinações dele era perguntar: se tudo me foi tirado, por que eu devo viver? Qual é o propósito de vida? Meus pais morreram, meus irmãos morreram, minha esposa mataram, meus filhos não tenho. Então, a minha vida, a liberdade eu não tenho. Por que eu devo viver? E mesmo sem ele ser cristão, ele chegou ao entendimento de que ele fez: peraí, mas se minha vida fosse para ser vivida em torno de mim mesmo eu tendo pai, família, liberdade, eu vou estar aprisionado dentro de mim. E ele chega à seguinte conclusão, ele diz: olha, o homem foi criado para servir ao outro, e a satisfação dele sempre deve estar atrelada ao outro e não a ele mesmo, porque senão ele vai ficar preso em si, ao ponto que qualquer coisa pode lhe frustrar. Mas quando ele visa o próximo, ele começa a ter vida em si mesmo, porque ele vive em favor de outros e não a favor de si mesmo. Se ele entendesse que Cristo deixou isso bem fixado lá na cruz, ele ia dar um aleluia, e ele ia louvar a Deus.
Devemos entender esse serviço de sacrifício, esse serviço voltado para Deus, esse entendimento que esses homens tinham acerca de servir ao próximo, de buscar não os seus próprios interesses, mas o interesse do outro. Terceiro e último, imitem também o companheiro de batalha de Paulo. Verso 25, ele vai dizer o seguinte: olha, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e que estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tenho mais me apressado, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Olha para isso, que exemplo. Epafrodito sai lá da cidade de Filipos e vai ao encontro de Paulo. Naquele tempo, irmão, não tinha metrô, não tinha avião. Vou pegar um avião aqui, vou para São Paulo. Não tinha ônibus, porque por mais carente que o serviço público ele seja, mas ele ainda é uma inovação tecnológica que ajuda bastante. Naquele tempo nada disso tinha. Você tinha um burrinho que saía puxando com a carroça num estrado de barro, não era asfaltado, não tínhamos essas ruas como hoje, coisa linda. A caminhada era difícil, o risco de morte era muito grande por causa de assaltantes no caminho. E naquele tempo não existia assim, parado, é um assalto. Era uma pedra lançada ao ar na cabeça para fazer a pessoa desmaiar. Se roubava tudo e depois sumia com os pertences. Irmãos, o apóstolo Paulo está preso, está passando por necessidade. A gente precisa enviar alguma coisa para ele. Quem aqui, irmãos, se dispõe a ir até Roma? Talvez ele estivesse em Roma preso, ninguém sabe de fato ao certo, se em Roma, na cidade de Éfeso. Até lá é longe, para carregar os donativos para ir lá acudir à necessidade de Paulo, que está preso. Quem é que vai fazer isso? Um homem chamado Epafrodito diz lá: eu vou. Olha, mas você pode morrer, viu? Pode só ser de ida, pode ser uma viagem só de ida. Eu vou. Tem certeza, Epafrodito? Tenho. Olha para isso, a disposição. O que esse homem não tem a nos ensinar? Você teria essa disposição hoje? Se alguém chegar assim: olha, tem um serviço para fazer em favor do Evangelho. Ninguém sabe se você vai e não volta. Há uma possibilidade muito grande de você ir e não voltar. Você vai? Imagina. Como é que você responderia isso? Esse homem fez assim: ó, não, eu vou. Com certeza que eu vou. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós não entendemos a preciosidade dessa sentença.
o morrer é Cristo, ou o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não entendemos isso. Ele vai viajar uma longa viagem. E ele, aquele irmão, cooperador, companheiro de lutas. As batalhas eram travadas todos juntos. Por mais que o apóstolo Paulo, olha, o homem que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, esse homem precisa de companheiros e precisa de pessoas ao seu lado. E pessoas dispostas. E tem gente hoje que acha que pode ficar em frente à TV dia de domingo desprezando a comunhão dos santos. Tem gente que diz assim, não precisa de igreja não. Não precisa de irmão não. Meu Deus, que absurdo. Imagina a desculpa que Epafrodito poderia dar aqui. Não vou comungar com Paulo não, porque eu vou perder minha vida. Não vou estar junto com eles não, porque não vale a pena. Muito pelo contrário, ele vê a disposição dos santos de acudir os santos. É cooperador, é companheiro de lutas. Ele está em atividade de constante perigo. Porque comunhão também é isso. Comunhão também é às vezes arriscar. É arriscar para que o progresso do Evangelho seja encaminhado. Ou você pensa que você está escutando aqui o Evangelho hoje no bairro de Areias porque alguém enviou um e-mail, aí o Evangelho chegou, atravessou o oceano para chegar aqui? Como é que você acha que tem uma Bíblia aí que pode consultar hoje? Por que você acha que isso é possível? Porque alguém se sacrificou, gente. Alguém se dispôs a ir. A fé evangélica, ela sempre traz essa ideia de trabalho, de cooperação, de equilíbrio. É como aqueles homens lá em Neemias, que trabalhavam com uma pá em uma mão e uma espada na outra, construindo e protegendo, em plena atividade. Olha para isso. Ele sempre estava disposto a auxiliar as necessidades, sempre visando o próximo. Quando nós entramos na igreja, não existe essa de tipo, eu não devo nada a ninguém. Quando nós professamos a fé e temos lá isso bem definido, a gente dá uma assinatura dizendo o seguinte: olha, eu me coloco à disposição da autoridade da igreja, me coloco à disposição dos irmãos, e me coloco também à disposição dos irmãos em exortar alguém e também ser exortado por eles. É como se fosse assim: olha, eu entrei na comunidade para me importar com vocês e vocês se importarem comigo. Sempre assim. Se importem comigo e eu me importo com vocês. É sempre uma sinergia, uma troca. E por último lugar, ele é um homem que ele fica quase próximo da morte. A morte chegou no ouvido de Epafrodito e disse assim: estou aqui. Quando a gente pensa que ele vai se desesperar, não. Deus concede vida e ele fica mais animado ainda. E ele fica preocupado com os irmãos. Provavelmente aqui Epafrodito passou uns 3 meses doente. Pela distância que tinha e pela comunicação, eles ficaram sabendo, ficaram preocupados. Aí voltou de novo a comunicação. Aí Epafrodito vai agora ser enviado novamente. E mais ou menos uns 2 meses ele ficou acamado.
se você faz uma conta adequada em relação ao ponto de referência. Ele faz a obra de Deus e fica doente. Aí você vê, peraí, Senhor. Você poderia perguntar, mas peraí, Senhor. Eu estou indo fazer a tua obra, eu estou quase indo morrer e uma doença me atinge. Isso vem nos comunicar o quê? Cristianismo não é anticorpos. Você não para de ficar doente quando você está, ou quando você se torna cristão. Você é humano, gente. O humano, ele está sujeito a várias coisas. Assim como o Epafrodito aqui, em plena missão, fica doente, quase que morre. E o Senhor, por misericórdia, concede a oração da igreja ao seu favor. Comunicando também o quê? Que do mesmo jeito que ele fica doente, do mesmo jeito também a igreja pode clamar por ele. E Deus, mesmo nas portas do inferno, a pessoa diz assim, ih rapaz, já deu metástase. E Deus já restaurar a saúde. E o próprio apóstolo Paulo, ele reconhece isso e faz para grande alegria minha. Se alguém ensina que o evangelho é anticorpo, corra dele. Que crente não fica doente, isso é mentira. Se você também está ao lado de pessoas que também não creem no agir de Deus ainda hoje, que Deus, por sua soberania, pela oração da igreja, pelo poder da oração também não age no mundo, corra também deles, porque estão redondamente enganados. E a indicação de Paulo finaliza dizendo o seguinte, olha, esses homens são exemplos para vocês, assim como também eu sou. Recebeu-os com grande alegria. Honrai-os sempre a homens como esse. Não despreze não. Honre-o. Honre-o, esteja perto. Fale para ele de quanto você se sente grato. Fale para esses homens. Chegue para ele e diz assim, rapaz, olha, minha família estava tão necessitada de uma palavra assim. Minha família estava tão necessitada de ver um exemplo e você está me dando esse exemplo aqui, mostrando as possibilidades. Queria agradecer a Deus pela tua vida. Leva ele para uma comunhão mais íntima contigo. Ore a Deus por ele. Não esqueça dele em nenhum momento que você for orar. Se importe com ele, porque eles, apesar de serem servos fiéis, também são homens. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele também vai dizer o seguinte, olha, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, viverem em paz uns com os outros. Sede seus imitadores, irmãos. Imitem esses homens. Deus, ele busca isso em sua igreja. E toda vez que você se dedica e faz, e sacrifica, e você investe, Deus, ele recebe como uma oferta suave as suas narinas. Ele faz assim, que coisa boa. Que coisa boa. Pega uma pessoa neófita na fé e se chegue junto dela e diz, olha, eu vou te ensinar, porque quando eu entrei logo, eu não tive esse privilégio, então você
essa pessoa na sua vida, de poder lhe dizer o seguinte: olha, vamos por aqui, vamos, faça assim, eu já passei por isso, faça aquilo outro, não sei disso não, mas vamos procurar saber por você, eu vou estar ali com você do lado, eu posso estar, às vezes, não saber lhe dizer como a gente vai chegar a essa conclusão, mas eu vou dizer, eu vou procurar junto com você, deixa eu lhe servir, deixa eu me dedicar, deixa eu me gastar pela igreja. Deixa eu me gastar, deixa eu ser o que Cristo me chamou para ser, me deixa eu não me importar comigo mesmo, me deixa eu esquecer um pouquinho de mim e lembrar um pouco mais de você todos os dias. Eu falo com o homem de Deus e ele diz assim, e eu sempre falo: desculpa, eu estou trazendo esses problemões. Ele faz assim: não, eu que agradeço por você estar me fazendo participante da sua vida, em poder lhe ajudar nessas coisas. Ele entendeu, captou que de fato é um sacrifício agradável a Deus. Deus fala assim: que agradável, que agradável, muito me agrada, viu? É como Deus está dizendo assim: me agrada você se preocupar com o outro, esquecer um pouco de você mesmo, num mundo tão terrível, num mundo tão egoísta. Possamos ser exemplos e também seguir exemplos. Amém?